por todas as vezes em que nos deixamos ser consolados pelo amor de Deus, o único que é verdadeiro, vamos então pedir-lhe perdão para melhor celebrar a sua presença no meio de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. A vosso respeito, irmãos, estou pessoalmente convencido de que estáis cheios de bondade, plenos de conhecimento e preparados para vos advertirdes mutuamente. Todavia, para reavivar a vossa memória, escrevi-vos com certa ousadia, em alguns pontos, em virtude da graça que me foi concedida por Deus. Porque Ele me fez ministro de Cristo Jesus junto dos gentios, para exercer o sagrado ministério do Evangelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, seja agradável a Deus. Tenho, portanto, motivos para me gloriar no que se refere ao serviço de Deus. Mas eu não ousaria falar senão do que Cristo realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência da fé, pela palavra e pela ação, pelo poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e regiões vizinhas até à Ilíria, dei a conhecer plenamente o Evangelho de Cristo. Tive, contudo, a preocupação de só pregar o Evangelho
onde ainda não se tinha invocado o nome de Cristo, para não construir em alicerce alheio. Deste modo, faço o que diz a Escritura. Hão de vê-lo aqueles a quem não foi anunciado, e conhecê-lo os que dele não ouviram falar. Palavra do Senhor. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Quem observa a palavra de Cristo, nisso o amor de Deus é perfeito. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje de Paulo aos Romanos e hoje dirigida a nós de forma especial, deixa em relevo duas grandes dimensões. A primeira é que o Evangelho, que significa a boa nova, portanto a grande notícia, a notícia alegre que é portadora de alegria, é para toda a gente. Ninguém está excluído a que lhe chegue a alegria do Evangelho. No reino de Deus, ninguém está excluído. Ninguém é posto de lado. Ninguém é preferido a priori. Por outras palavras, no reino de Deus não há preconceitos. Todos, sem exceção, são chamados a conhecerem o Evangelho da alegria. E reparem, o Evangelho é isso mesmo, é alegria. Se para nós que conhecemos o Evangelho, ou que temos forma de o conhecer, de o ler, de o meditar, ele não é portador de alegria, alguma coisa está muito mal na nossa relação com Deus. Muito mal, efetivamente. Se o Evangelho não é por mim vivido com alegria, a minha relação com Deus é muito deficitária. Falta-lhe seguramente o essencial. Uma segunda dimensão é a forma como Paulo viveu o ministério que Deus lhe confiou, o anúncio do Evangelho a todos os povos, de forma específica aos gentios, àqueles que ainda não conheciam de forma nenhuma o Evangelho. E fez isso como uma missão que lhe foi confiada, com um ministério que lhe foi confiado. Paulo nunca chamou a si a honra e a glória por ser ele a anunciar. Ele estava ao serviço da palavra de Deus. Quando o elogiavam a ele imediatamente elogiava ao Senhor e deixava isso bem claro. Ele não queria um único mérito, porque sabia que tudo quanto fazia, tudo quanto dizia, era por força do Espírito Santo. Paulo era humilde, e porque era humilde, era verdadeiro. É certo que muitos de nós, ao pensarem neste texto, podem identificá-lo só com o Papa, os bispos, os presbíteros, os catequistas, por aí fora. Mas não é verdade. Nós, pelo batismo,
e todos os que estamos aqui somos batizados, penso eu, temos, desde o batismo, a missão de anunciar o Evangelho da alegria. Temos cumprido isso na nossa vida? Temos sido testemunhas da alegria que é viver o Evangelho? Quem nos vê apercebe-se que somos de Deus? A nossa vida corre muitas vezes o risco de ser um antitestemunho. Porque proclamamos coisas e não as fazemos. Porque dizemos que somos cristãos, mas depois não conhecemos a Deus. Que a nossa vida não seja uma vida incoerente. Por certo, faz-nos também confusão que no fim do texto do Evangelho, Deus possa dizer ou elogiar aquele que foi desonesto. Mas à parte. Aqui o que diz foi o Senhor. Não diz que foi Deus. Temos que ter isto em atenção. E o que é que nos conta o Evangelho? De que alguém, um administrador, portanto alguém a que lhe foi confiado muito, uma grande responsabilidade, lesou o seu patrão. E ao ser despedido, pensou, eu não tenho forças para ir para o campo, não tenho forças para cavar, estar a pedir dinheiro aos outros e a mendigar, tenho vergonha, portanto, já sei o que é que vou fazer. A todos aqueles que devem dinheiro ao meu Senhor, eu vou chamá-los e vou reduzir a importância que eles devem ao meu Senhor. Ou seja, vou roubar o meu Senhor. E à conta disto, quando eu for despedido, qualquer um deles me vai acolher, porque eu os ajudei a terem menos dívidas. Há, de facto, um elogio à esperteza, mas não há um elogio à desonestidade. O que está aqui em causa é a forma como administramos os bens que Deus nos deu ao serviço do reino de Deus. É isto que está em causa. Esses administradores podem ser qualquer um de nós. Somos todos nós. Como é que nós administramos os bens que Deus nos deu e se efetivamente os pomos ao serviço do reino de Deus? E não é verdade que tantos dons que Deus nos deu, que tantos bens materiais que Deus nos deu, de tantas capacidades com que Deus enriqueceu a nossa vida, nós gerimos como se fossem só para nós? Acumulamos para nós? Fazemos subir a conta bancária só para nós? Pensamos só em nós? E esquecemos-nos por completo que tudo quanto temos, temos porque o Senhor nos confiou, para gerirmos em favor do reino de Deus. Oxalá, quando prestarmos contas ao Senhor, a quando da nossa morte, Ele também não nos chame administrador infiel e desonesto. Estamos sempre a tempo de corrigir a nossa vida. Estamos sempre a tempo de pôr ao serviço do reino tudo quanto Deus nos deu. Que Maria, a mulher mais humilde que alguma vez Deus criou ou venha a criar, seja para nós o modelo de obediência e fidelidade aos planos de Deus.
Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai do céu que inspire os discípulos de seu Filho a porem mais empenho em ser fiéis à sua vocação cristã do que os homens costumam pôr nos negócios do mundo, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja sejam bons administradores dos bens celestes e os façam frutificar em favor de todos. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os membros do governo do nosso país sejam bons administradores das coisas públicas e desempenhem com honestidade as suas funções. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis das comunidades cristãs exerçam o ministério do Evangelho de tal modo que os fiéis se ofereçam a Deus como hóstias vivas. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que no nosso tempo o Evangelho seja anunciado àqueles que nunca ouviram falar dele nem de Jesus, de modo particular aos que nem sabem porque vivem. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos nós, aqui presentes em Assembleia, nos deixemos interpelar pela palavra do Senhor e sejamos, de verdade, filhos da luz. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, defendei-nos do espírito deste mundo e do desejo imoderado das riquezas, para chegarmos à riqueza verdadeira do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Quem confia no Senhor é como o monte Sião. Nada o pode abalar, está firme para sempre.
Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Como Jerusalém cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo, agora e para sempre. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá. Os ímpios não dominarão sobre a herança dos justos, para que estes não sejam atraídos à maldade. Quem confiar no Senhor será salvo. Quem acreditar na sua palavra não perecerá.
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejamos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.